Muito bem. Tá aí o Davi, com sono. Madrugou hoje para se produzir para esse momento tão importante, que junto com os pais, o Lucas e a Roana, e os seus convidados, os padrinhos e madrinhas, estão aqui para esse momento tão marcante na vida do pequeno Davi. Ao fazer isso, inclusive, compartilho com todos que nós, antes de começar o culto, estávamos conversando sobre o batizado aqui ao lado no salão, e esse momento de trazer o filho ou a filha para ser batizado se cumpre o mandamento de Deus, onde por meio desta ordem de Jesus em Mateus 28, de trazer os pequeninos, trazer para ser batizado, Ele lhes dá perdão dos pecados, a fé em Jesus e a salvação. E se cumpre assim este mandamento de Jesus. Então, ao celebrarmos este batismo, estamos cumprindo a ordem de Jesus, que disse no último capítulo do Evangelho de Mateus: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina que também as criancinhas precisam da mesma graça e do mesmo perdão que Ele oferece em Cristo, pois todos nós, desde o princípio, fomos concebidos e nascemos em pecado. Portanto, embora as crianças pareçam ser inocentes, são pecaminosas por natureza e por nascimento. Sem a remissão, estariam perdidas para sempre. Sabemos que Deus entregou o seu Filho Jesus à morte para pagar todos os pecados de todos, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Por nossa própria razão, não podemos entender como Deus opera a fé no coração da pessoa. Por isso, não conseguimos agradecer o suficiente a Deus por ter feito do batismo um meio pelo qual a sua divina graça é alcançada às criancinhas, operando nelas a fé, purificando-as dos seus pecados e recebendo-as na sua família, a família cristã. O ato batismal possui este poder porque o próprio Deus opera nele mediante a palavra. Por isso Lutero diz que o batismo não é apenas água simples, mas é a água compreendida no mandamento divino e ligada à palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz do batismo aquilo que Paulo escreve a Tito no capítulo 3, afirmando que Deus nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo, dando-nos uma nova vida. Portanto, o próprio Senhor Jesus Cristo, no final do Evangelho de Marcos, diz: quem crer e for batizado será salvo. Por isso que diante do altar do Senhor administramos este santo sacramento com a devida reverência e sincera devoção, em respeito à ordem e à promessa de Jesus. Quero convidar a congregação a ficar em pé e queremos falar com Deus em oração. Amado Pai Celestial, te agradecemos pela vida do Davi, continua abençoando-a, junto com os seus pais, seus familiares, agora também os seus padrinhos e madrinhas. Que o Senhor também continue morando no coração e na vida do pequeno Davi por toda a vida. Concede a ele a fé, o perdão e assim todas as bênçãos que Cristo preparou para os seus filhos. Abençoe a sua vida, dando-lhe saúde, abençoa a sua família e o seu lar. Nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé ouvimos
do Evangelho de Marcos, capítulo 10, o que Jesus fala aos pequeninos e aos seus pais. Em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16, diz assim: depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. E assim, Cristo também recebe os pequeninos, inclusive o próprio Davi, no seu reino. Que assim Deus continue o abençoando. E agora então vamos batizar o Davi. Chegou a hora, Davi. Então, deixa eu ver aqui, para pegar o melhor ângulo, não ficar nada de fora. Davi Georgi Koch, recebe o sinal da Santa Cruz, tanto na tua fronte, e também no teu coração, em sinal de que você é de Jesus para sempre. Também, Davi Georgi Koch, eu te batizo em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém. Aí, ó. Pode levantar. Muito bem, seu Davi. Quero entregar aqui para o pai, para o Lucas, a certidão de batismo, que lembra desse momento, vocês podem guardar, e que assim Deus também abençoe a cada um de vocês. Que Deus guarde a família de vocês todos. E vocês, queridos padrinhos, como nós tínhamos conversado, ao estarem aqui já aceitaram, dizendo sim para os próprios pais, essa incumbência de ir junto com os pais. A congregação pode sentar junto com os pais, ajudar naquilo que estiver ao seu alcance, com conselhos, com afeto, e se tiver ao alcance, se tiver necessidade, tomara que nunca precise, né? Ou também bens materiais. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês podem voltar aos seus lugares, e enquanto isso nós vamos cantar o restante do hino começado. Vão em paz.